Bem, nesse vídeo eu vou te mostrar formas de aprender programação sem você se perder. Ou seja, algumas das formas que eu aplico no meu dia a dia que vão te ajudar a ter um norte, né? Um horizonte ali mais fácil de se enxergar quando se estuda programação. Porque a gente entende que hoje tem muito conteúdo na área e a gente precisa ter um cuidado para filtrar esse conteúdo. Bem, a gente pode filtrar esse conteúdo em dois conteúdos: um conteúdo de curto prazo e um conteúdo de longo prazo. O que isso significa? Conteúdo de curto prazo é justamente as tecnologias que utilizamos no nosso dia a dia. A gente pode chegar às tecnologias que utilizamos no nosso dia a dia, as linguagens de programação, frameworks e ferramentas utilizadas, ou seja, o TypeScript com algum framework back-end ou front. Então, se você está utilizando Next ou Nest, se você está utilizando Nuxt com Vue, Angular, qualquer framework, qualquer coisa ligada ao ecossistema de JavaScript e TypeScript, ou utilizando Laravel com PHP, se você está utilizando alguma ferramenta, um ORM, alguma coisa, essa tecnologia está fadada a morrer. Tem um prazo de validade para esse conhecimento, porque no momento em que as pessoas deixarem de utilizar porque tem algo melhor no mercado, as pessoas vão migrar. E essa migração só vai sobreviver quem tem um conteúdo de longo prazo na cabeça, ou seja, a pessoa que sabe, tem uma bagagem técnica de conhecimentos que não tem prazo de validade, de conteúdo técnico que não tem prazo de validade. Esse conteúdo técnico é justamente o conteúdo de longo prazo. Esse conteúdo de longo prazo é uma base teórica, né, que pode ser construída na faculdade, de estruturas de dados, de algoritmos, e esse conhecimento se forma tanto na faculdade quanto em cursos mesmo, e também pode ser formado por conta. Você pode estudar isso por conta própria, em trilhas de aprendizado, em cursos que você pode adquirir ao decorrer da sua vida. Enfim, tem várias maneiras de você adquirir essa bagagem técnica. Mas é importante ressaltar isso aqui: os dois possuem a sua importância. Você tem que ter conteúdo de curto prazo para você ter aplicabilidade de mercado, ou seja, as pessoas que estão pedindo uma vaga de um dev que sabe Next vão querer Next de você, não vai querer outra coisa. E o conteúdo de longo prazo, porque quando você começar a exercer a sua função, você precisa dessa bagagem técnica para escrever bom código. Se você tem uma base teórica forte, você consegue escrever código otimizado utilizando os conceitos que você tem na sua cabeça sobre um bom algoritmo, sobre uma boa estrutura de dados para se utilizar em X momento. Então, tudo isso importa no momento em que você está no mercado de trabalho. Bem, e quais são as formas que eu utilizo para estudar cada uma dessas coisas, né? O conteúdo de curto prazo e o conteúdo de longo prazo. A primeira forma de você construir esses dois tipos de conhecimento é o roadmap. Bem, existem algumas formas de você construir esse conhecimento, né? Tanto de curto prazo e tanto de longo prazo. A primeira forma que eu aplico no meu dia a dia é consumir trilhas de aprendizado do Roadmap. O Roadmap é um site que eu já gravei até um short falando sobre. Ele é basicamente um site mesmo que tem ali várias trilhas de aprendizado para tecnologias e também para tópicos, né, de grandes áreas do conhecimento na área de tecnologia. Então você pode ter acesso a trilhas de aprendizado de curto prazo, ou seja, de tecnologias, ORMs, linguagem de programação, frameworks, e também conhecimentos de longo prazo. Tem uma trilha lá que é literalmente a trilha de Computer Science. Então você tem uma trilha só de ciências da computação, que é uma coisa de maluco, assim, tem muita coisa naquela trilha. E se você for destrinchar com calma aquela trilha, você tem uma bagagem técnica bizarra, assim, é muita coisa mesmo, que é basicamente a bagagem de alguém que acaba de sair, em teoria, né, de uma faculdade de ciência da computação. A segunda forma são cursos de formação acadêmica. A ideia aqui é basicamente a ideia de que, a longo prazo, a formação acadêmica, o que você vê, né, da faculdade e tudo mais, traz essa primeira base sólida. Então você conhece ali o Java e começa a entender programação orientada a objeto, você consegue entender um pouco ali então a ideia aqui é justamente criar essa primeira base sólida, né, pela faculdade. Então, por exemplo, no meu caso, eu tive contato ali com Java, com programação orientada a objeto com Java. Eu também tive o meu primeiro contato ali com estrutura de dados com C++. Então, tipo assim, como eu sou um dev JavaScript, TypeScript, eu não teria contato normalmente com esse tipo de linguagem e também com esse tipo de abordagem no aprendizado. Então, como primeira base sólida, é muito bom ter uma formação acadêmica, porque justamente constrói esse primeiro ponto ali importante da base de longo prazo, sabe? Uma informação que você vai perdurar por muito tempo, mesmo que você não utilize
utilizo no dia a dia. Tanto é que você deve ficar se perguntando durante as aulas de portas lógicas: "Nossa, por que que eu tô fazendo, esse exercício de portas lógicas? Cara, eu não vou usar isso em nenhum lugar". Cara, vai por mim, você vai usar isso inconscientemente, você nem percebe que tá usando, mas você tá usando. Então isso vai te ajudar muito. É a mesma coisa de Elite Code, vai. Não, não é a mesma coisa, mas tipo assim, ajuda meio que inconscientemente. E a terceira forma é aprendizado é o apre e a terceira forma é o aprendizado orientado a projetos. O que que é isso? Bem, eu sou mais da filosofia de que, por mais que eu tenha demorado muito para entender isso, porque eu sou um cara que escreve muito, gosta muito de ir atrás na teoria, tal, e escrever, eu sou muito o cara que não codava tanto quando eu queria estudar algo. Então, tipo assim, é uma coisa super importante que eu só fui perceber mais tarde. A prática é 90% da área de programação se você é desenvolvedor. Então, tipo assim, se você tem uma vontade de ser programador, você deve focar em prática, você deve focar em projeto, você deve focar em codar, em fazer mesmo. Você deve parar de planejar as coisas, você deve parar de planejar estudo e você deve realmente focar em criar coisa com o que você quiser. Tipo assim, cara, eu quero. Se você é um dev front-end e você quer construir uma interface com React, faça uma interface com React. Não fique estudando o hook do React, eu quero estudar o use stage, eu quero estudar o use effect, o use callback, não, use ref, não, 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 esquece isso. Usa isso ali com a doc já anotou essas coisas para você. Não é para você sair anotando esse tipo de coisa, porque já está anotado. Faz o que você tem que fazer, que é a interface. Se você não quer fazer uma interface, faça a interface. Eu quero fazer uma API com Node utilizando Nest. Faça a API com Nest, entendeu? Simples assim. Você quer anotar alguma coisa? Anote. Você não tem problema em anotar. Tanto é que eu estou usando o Obsidian aqui, e se você for ver, eu utilizo. Ó, eu vou até expandir um pouco aqui. Se você for ver, eu anoto muita coisa nos meus estudos. Eu anoto muita coisa, gente. Tipo assim, se vocês forem ver, deixa eu ver aqui, a parte de JavaScript e TypeScript, eu tenho muita coisa, muito conteúdo aqui. E se eu for abrir aqui a parte de grafo, tem muita coisa que eu anoto. Eu sou esse tipo de cara, eu anoto muita coisa. Mas o principal ponto é, isso é uma coisa legal, tá? Você deve anotar o que você estuda, mas o principal ponto é, isso não vai te levar a uma parte essencial da programação, que é justamente a prática. O conhecimento técnico é um conhecimento muito prático. Se você quer ser um bom dev, você tem que praticar muito, porque você vai escrever muito código ruim, independente do quanto que você sabe. Então, para você se livrar desse código ruim, você tem que escrever muito código ruim, em volume mesmo, em quantidade. Então, quanto mais código ruim você escreve, mais você entende que é um código ruim, mais você quer desenvolver um código bom, sabe? É esse tipo de coisa. Você vai construindo um código melhor o tanto que você pratica. Então, para isso, eu vou deixar um repositório que tem vários e vários projetos para cada tipo de tecnologia que eu estou tentando colocar em prática, tá? Com alguns projetos que eu tenho. E é basicamente isso. E todas essas formas não se excluem de nenhuma forma, tá? Todas essas formas se complementam em vários sentidos. Então você pode usar o roadmap para estudar, você pode, né, tá fazendo aí uma faculdade, fazendo um curso sobre uma tecnologia, você pode também fazer um projeto, fazer um projetinho, mas lembre-se, você tem que balancear o conteúdo prático que você tem, na verdade o conteúdo de longo prazo com o conteúdo de médio, curto prazo, né? Então todo esse conhecimento vai ter que ser balanceado de alguma forma. Você precisa achar um jeito de você estudar o que é bom para o mercado e o que é bom para você. Porque você estudar, sendo bem sincero, conteúdo de longo prazo não é necessariamente incrível para a empresa, é incrível para você, como dev. Porque, sinceramente, as pessoas que estão envolvidas no seu time, sem seus programadores, ninguém liga se você vai fazer um código ruim. Se você faz funcionar, tá ótimo, sabe? Você, é claro, agregar valor para um time, se você reduz custos com a sua eficiência, você sendo um bom dev, claro que as pessoas vão olhar para você. Mas o ponto é, no geral, esse conteúdo de longo prazo é para te aprimorar, é para você, sabe? É um momento que você toma para você mesmo. Deixa eu voltar. Bem, e todas essas formas que eu acabei de falar, basicamente se complementam, né? E nenhuma delas se exclui. Então, tipo assim, se você for estudar pelo roadmap, você também pode criar um projeto pelo repositório que eu colocar aqui no link da descrição. E também você pode criar, né? Você pode frequentar a faculdade e frequentar um curso falando sobre uma tecnologia X. Você pode fazer tudo o que eu acabei de falar. Você só precisa ter um balanço
balanço ali, né, entre coisas que você vai aplicar no mercado de trabalho e coisas que vão te engrandecer como desenvolvedor. Sempre tem que ter esse balanço, porque de nada adianta um dev muito bom numa framework, em um framework, sendo que ele não entende muita coisa do que acontece por baixo dos panos e tem uma base fraca, porque se alguma coisa acontecer além do framework, ele não vai conseguir fazer mais nada. E se você for um dev muito bom, na base teórica e não tem nenhuma aplicabilidade de mercado no sentido de, tipo assim: "Pô, eu não conheço essa framework e tal", você vai acabar meio que não tendo uma experiência, né, tipo assim, um projeto, algo com aquela tecnologia, você meio que vai ser ignorado em entrevistas, sabe. Mas, tipo assim, essa pessoa que tem uma base teórica muito forte, ela geralmente se adapta muito fácil. Então isso o maior problema é realmente as pessoas que só focam em framework. A pessoa que foca muito em ter uma base forte, a pessoa, tem muito menos problemas para se preocupar, porque em pouquíssimo tempo ela consegue pegar um framework e, meu, fazer coisas incríveis com ela. Então é mais no sentido dessas pessoas, o problema realmente está nessas pessoas que focam somente em framework. Então você precisa entender se você é essa pessoa e ver onde você precisa melhorar. Então o vídeo é basicamente esse, eu vou deixar esse desenho aqui, salvar de alguma forma num PDF ou qualquer coisa do tipo, acho que o Obsidian tem essa opção, e é basicamente isso, tá. O vídeo fica por aqui.